Olá, tudo bem? Semana nova, ano novo, primeira semana do ano e como é que vai ser a nossa semana? Que tipo de influências estão acontecendo agora? Então, a gente começou o ano numa sexta-feira, que é um dia regido pelo planeta Vênus. A gente está no segundo decanato do signo de Capricórnio, que tem uma regência de Vênus. E a gente está num ano regido por Vênus, pelo planeta Vênus. Então nós temos 3 pontos sobre Vênus bastante forte. Existem algumas controvérsias sobre essa questão de regência do ano, né? Tem alguns astrólogos que não concordam, que dizem que isso não existe, que dizem que isso é uma convenção colocada pelo Almanaque do Pensamento, né? Um livrinho que traz dados astrológicos. Mas eu acho que primeiro a gente tem que dar uma pensada em 2020, né? Apesar de a gente ter dado um tchau para ele, né? Ninguém quer muita notícia de 2020. É bem importante a gente pensar um pouquinho sobre as informações para a gente ter clareza, né? Então, 2020 foi um ano regido pelo Sol. Aí as pessoas vão pensar, ai, Dudy, mas não foi um ano cheio de energia, de vitalidade, de realização, que é coisa do Sol. Só que o Sol fala de uma coisa que é muito importante e garanto que todo mundo foi atingido nesse ponto, que é o ego, né? Como é que tá seu ego? Como é que seu ego chegou no final de 2020? Pois é, o ano do Sol é o ano que toca o ego. Acho que tem um pouquinho a ver, né? Então, independente se isso tem uma fundamentação astrológica ou não, a gente sempre presta atenção naquilo que é de consenso geral, para ver se isso tem alguma veracidade. E isso com todo tipo de informação, certo? Então, eu peço para vocês que sempre que vocês têm alguma informação, vocês reflitam um pouquinho sobre ela, não aceitem ela assim de uma maneira tão imediata, né? Sabe que tem muita informação enganosa e muita informação que não tem fundamentação nenhuma. Então, primeiro, a gente viu que 2020 foi regido pelo Sol e onde é que tocou? No ego. Eu acho que tem um pouquinho de lógica, não tem? E agora 2021 é o ano de regência de Vênus. E Vênus toca aonde? Nos relacionamentos, na nossa capacidade de ser diplomático, nas nossas finanças, toca também na questão do que você atrai, né? Porque Vênus rege a lei da atração e a gente atrai aquilo que deseja. Mas não é aquilo que você pensa que você deseja, mas é aquilo que inconscientemente você deseja. Então, por mais que você deseje coisas boas, legais, cheias de energia positiva, por mais que você não queira brigar, que você não queira se desentender, que você não queira errar, acontece, porque o inconsciente é que rege a lei da atração. E para o inconsciente ele não tem um senso de ética, ele não tem certo, errado, bom e ruim, ele simplesmente deseja. Então é muito importante você perceber aonde o seu desejo te leva, para ver se é um lugar bom, se não é, se tem que dar uma reavaliada nisso, para sair até de padrões repetitivos. Então vai ser um ano de muita DR, muito diálogo, muita busca de prazer na vida, de retomar o prazer de viver, né? E de buscar, por que não, romance, alguém para ficar junto, companhias legais, buscar arte, beleza, cultura, essas coisas bem venusianas, né? Então vamos prestar atenção um pouquinho mais às suas relações e principalmente as coisas que chegam até você, as coisas que você atrai para começar a refletir em 2021. Então nós estamos nessa segundo decanato de Capricórnio, né? Tô com o mapinha da semana aqui, ó. Segundo decanato de Capricórnio, regido por Vênus, que dá uma amortecida no Capricórnio, né? Vênus já traz alguma coisa mais de querer estar com as pessoas, de ser mais agradável, de gentileza, né? Então é uma semana onde a gente pode o quê? Começar assim a estruturar um pouquinho as relações, porque o signo de Capricórnio ele rege as estruturas, né? E muitas pessoas me procuram para fazer mapa a nível de relacionamento. Ai, Lud, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que essa pessoa é para mim, né? Qual é o problema que está acontecendo na nossa relação? Então, é muito importante parar um momentinho para ver como é que estão seus relacionamentos. Não é só namoro, casamento, é relacionamento com colegas de trabalho, com filhos, com amigos, para perceber como isso está, porque a energia das relações vai mover esse ano, tá bom? A gente também tem agora
um Mercúrio em conjunção com Plutão em Capricórnio, né, essa semana. Isso é bastante importante, porque Mercúrio rege o pensamento. E lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre pensar, né? Sobre como a gente pensa. Então, Mercúrio em Capricórnio, que é o período que ele está agora, já torna o nosso pensamento mais direto, mais objetivo, mais prático, mais realista, né? Então, a gente já está com uma tendência muito mais prática no pensamento, certo? Às vezes dá uma dificuldade de se expressar, às vezes dá uma visão negativa das coisas, né? Então não é um pensamento tão lúdico, tão sensível, é um pensamento muito prático e muito voltado à resolução de problemas e às vezes um pouco limitado, um pouco fechado. Então dá uma relaxada, não deixa tão tenso. Até porque essa conjunção de Mercúrio com Plutão rege as transformações, rege os finais de ciclo, né? Plutão rege o ciclo, porque o ciclo tem começo, meio e fim. Então tudo na vida tem começo, meio e fim. Então a conjunção quando os dois astros estão pertinho é maneira de falar, né? Visivelmente eles estão pertinho, indica que é necessário uma transformação no nível do pensamento e da comunicação. Então uma coisa muito boa que eu já comentei antes é você dar uma faxinada nos seus pensamentos, tirar aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos que te levam sempre para o mesmo lugar. Parece meio óbvio falar isso, né? Mas quanto tempo do seu dia você passa pensando coisas negativas a seu respeito, a respeito das pessoas que estão à sua volta, aos imprevistos que acontecem? Isso é um hábito, né? Então não é só, pense coisas boas. Não pense coisas negativas, coisas que não vão te ajudar. Então é hora de quebrar um hábito, de finalizar um hábito, de enxergar problemas, de enxergar dificuldades em tudo que se vê, em permitir que alguns pensamentos negativos eles permaneçam e eles fazem com que você tenha uma visão muito negativa da vida. Então essa semana, quando somente vier aquele pensamentozinho ruim a seu respeito, a respeito dos outros, a respeito das situações, que vai te levar para uma sensação pesada, uma sensação de frustração, diz não, chega, eu vou eliminar esse hábito. Porque pensar também é hábito. Às vezes a gente acha que a nossa mente é muito inovadora, é muito diferente, só que não, a gente está habituado a pensar mais ou menos as mesmas coisas. E agora, com um monte de planetas se direcionando para Aquário, é hora de renovar até o pensamento. Então, primeiro ponto, foco na energia das relações. Vamos tentar harmonizar essa energia. E harmonizar não quer dizer que está tudo sempre bem e fofo, gente, porque não tem lugar onde tenha mais conflito do que nas relações, né? Já dizia Freud. A dor do ser humano começa a partir do momento em que ele tem que se relacionar. Porque se você tem que se relacionar, você tem que ceder. E quando você tem que ceder, já tem uma dor. Então, é dar uma atenção, é ter um cuidado. Tá? Não precisa estar de bem com todo mundo, que isso é de complicado. Segundo ponto, preste atenção nos teus pensamentos, né? Traz eles para a realidade, seja mais prático, mais objetivo. Não deixe alguns pensamentos destruírem a imagem que você tem de si e não deixe nenhum tipo de pensamento destruir alguma visão positiva, alguma esperança, certo? Então, esse Plutão em conjunção com Mercúrio vai pedir para você transformar alguns pensamentos, transformar até essa forma de se comunicar às vezes, tá? Aí a gente tem também esse Mercúrio em conjunção com Plutão, ele faz um aspecto de quadratura com Marte em Áries. Então, é um aspecto muito tenso, que só vai tender a aumentar, né? Semana que vem a gente tem lunação, que é a lua nova, vai estar muito intenso até a semana que vem. Então, o que acontece? Mercúrio e Plutão estão em Capricórnio. Capricórnio, ele fala do tempo, da necessidade de esperar o tempo certo, de que as coisas demoram, de que as coisas não são de uma hora para outra. Marte está em Áries. Áries é um signo que fala da rapidez, de tudo muito rapidinho, de tudo acontecendo. Então, você também pode começar a entrar em choque um pouco essa semana em relação à velocidade que as coisas estão acontecendo, a velocidade que você queria que as coisas estivessem acontecendo. Então é como se você estivesse às vezes brigando contra o tempo, querendo as coisas muito rápido e as coisas dizem não, tudo tem seu tempo. Ou ao contrário, algumas coisas que estão há muito tempo da mesma forma e você não está colocando energia suficiente para fazer
mudanças, transformações, né? Então, Mercúrio em conjunção com Plutão, em quadratura com Marte, te dizem assim: vamos eliminar rapidinho hábitos negativos de pensamento, né, que estão em sua mente faz algum tempo, e também dizem assim, tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Então é uma semana muito voltada à forma como você lida com o tempo, como você pensa em relação ao tempo. Se as coisas estão demorando, qual é o pensamento que gera em você? Será que elas estão demorando porque você tem algum problema, porque está tudo errado? Olha o pensamento negativo. Ou porque tem o tempo certo para tudo, certo? Então vamos prestar um pouquinho de atenção na sua relação, no seu pensamento, em tudo aquilo que tiver relativo ao tempo. Também é uma tendência às vezes assim de alguns desentendimentos, algumas brigas, algumas discussões por cobranças, por botar culpa, né? Botar responsabilidade. Só que a gente não é assim, nada. Sempre digo, qual é a diferença entre responsabilidade e culpa? Culpa é quando a pessoa tem intenção de fazer algo. Responsabilidade é quando algo acontece independente da intenção. Vou dar um exemplo. A pessoa sai de carro e aí ela está dirigindo, cinto de segurança, velocidade certinha, e aí passa um outro carro na frente dela, a pessoa está distraída e ele bate no carro. Ela foi responsável por bater num carro de uma pessoa que estava distraída, porque foi ela que bateu. Mas ela não é culpada, porque ela não teve a intenção. Diferente de uma pessoa que sai para dirigir embriagada, porque ela sabe que não pode dirigir embriagada. Então ali ela é responsável pelo acidente. Então, mesma situação, a pessoa lá tomou todas, pega o carro, alguém passa distraído, ela vai lá e bate o carro. Aí ela é culpada, porque ela não se responsabilizou por estar sóbria e estar bem. Então, gente, responsabilidade, a pessoa pode ser responsável por um monte de situações, mas às vezes isso não envolve culpa. Culpa é envolvida quando existe a intenção. Eu quero causar um dano, eu quero causar uma dor, eu quero me vingar, eu quero magoar a pessoa. Aí existe a culpa. Agora, quando eu magoo, quando eu faço alguma coisa que não fica legal, mas eu não tive a intenção, eu tenho apenas a responsabilidade. E é muito diferente isso, tá? Então essa semana pode vir uma tendência a desentendimentos, brigas, discussões, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, sabe? Gente, transforma o pensamento, transforma a linguagem, restringe a sua linguagem a coisas reais, a coisas válidas, né? Transforma esse hábito de buscar culpado, de buscar alguém para aliviar uma coisa que não é assim que funciona. Isso não ajuda ninguém, lembra que o ano depende da energia das relações, então assim, vamos tentar ficar todo mundo bem, certo? Nós temos também o Saturno e o Júpiter que já estão em Aquário, né, em quadratura com Urano em Touro. Então assim, ó, uma coisa muito importante e uma coisa que vai ser dito muitas vezes esse ano é assim, ó, é renovação de valores, é renovação dos seus recursos. E quando a gente fala renovação dos seus recursos, a gente fala na capacidade que você tem de pegar aquilo que você sabe fazer e dar uma cara nova, dar um estilo novo, você se apropriar disso, né? Então, muitas pessoas que me procuram para fazer mapa, às vezes querem mudar de profissão, às vezes querem investir em alguma coisa a nível de trabalho, mas não tem clareza no que fazer. Então, assim, duas coisas são primordiais. Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? No que você é bom? E às vezes não é uma coisa prática. Às vezes é um movimento, às vezes você é um bom cuidador, às vezes você é um bom divulgador, às vezes você é um bom estrategista, às vezes você é bom massagista, você é bom com comida, entende? Então, assim, algumas coisas são muito visíveis, práticas, e outras habilidades que você possa ter, talvez não sejam visíveis. Você olha assim, mas eu sei fazer o quê? Mas daqui a pouco você sabe escutar, mas daqui a pouco você sabe propagar uma ideia, mas daqui a pouco você sabe organizar. Então, às vezes, as pessoas me procuram muito porque não têm essa clareza. Então, o que é se renovar? O que é renovar seus recursos? O que é renovar sua forma de viver? É realmente você se apropriar daquilo que é seu, porque todo mundo tem habilidades, todo mundo tem ferramentas para estar inserido no mundo, e
se apropriar isso de tal forma que isso se torne parte da sua vida e aí você consiga direcionar seu trabalho, sua vocação nesse sentido, certo? Então esse verbo de renovação, né, de se renovar, de se largar o antigo para ir em direção ao novo, não fala do mundo lá fora, fala de você, de largar padrões antigos, de forma de viver antiga, de cobranças antigas, para assumir realmente quem você é, viver sua missão de vida, o seu propósito, né? Viver isso, porque isso vai te trazer felicidade. A renovação está nisso, né? Em você se apropriar naquilo que é seu, aquilo que você é bom, aquilo que você tem habilidade e começar a viver a partir disso, certo? Então, pessoal, se gostou do vídeo da nossa bússola astrológica da semana, curte, deixa uma mensagem aqui para mim, né? Compartilha. Se você quiser mais informações sobre astrologia, sobre comportamento, lembra que nós estamos na semana da preparação astrológica até o dia 12. Então lá no meu Telegram tem dicas diárias para essa preparação, no Insta também tem os posts, tá bom? E espero que vocês tenham um ótimo começo de ano, uma ótima semana e vejo você semana que vem na próxima bússola astrológica. Lembrando que está aberta as inscrições para a vivência astrológica do dia 13 de janeiro, que vai ser sobre a alunação de Capricórnio. É online, é gratuita, é só se inscrever no meu site, no duderios.com.br, que você vai, além de estar inscrito para a vivência astrológica do dia 13, que é sobre a alunação em Capricórnio, e vai estar muito importante essa alunação, você já vai começar a receber semanalmente o texto da bússola astrológica, tá bom? Beijão!